Olá, amados de Deus, que alegria estar de novo em contato com você através deste programa. O nosso objetivo aqui é sempre o mesmo, o de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as virtudes de Cristo, do Deus que se fez gente, que se fez carne, que habitou entre nós e quer habitar em nós. São duas coisas diferentes. Você pode ser um aliado nosso aqui nesse programa. Vão aparecer aí os links, os endereços, e você pode nos ajudar na divulgação desse programa. Nós contamos com a sua participação, nós contamos com as suas orações, com a disseminação deste programa para mais pessoas, com a sua colaboração para que este programa se mantenha e seja propalado para um público cada vez maior, para que as pessoas ganhem uma experiência com o Evangelho de Jesus Cristo e não com as religiões que sufocam, que deixam as pessoas aprisionadas. Nós vamos ter uma paradinha para os nossos comerciais e logo, logo nós estamos voltando. Nós estamos retornando agora para conversar um pouco mais sobre a humildade de coração. Alguém disse que engolir o orgulho raramente produz indigestão, mas às vezes dá azia muito forte. Nós engolimos e sentimos o peso do orgulho, porque ele azeda o ambiente e a gente fica sentindo aquilo que está dentro. Humildade fingida é como fogo na tela, é só uma imagem. Nós precisamos verificar de fato o significado da humildade. Eu quero confessar, na minha história, há mais cara de humildade do que coroa de sinceridade. Eu não posso negar, se quero ser sincero, que eu luto muito com este aspecto da humildade. Se alguém me dissesse
que eu sou humilde ou me desse um título de gente humilde, eu iria achar muita graça. Embora meu coração iria gritar forte, impostor, impostor, é verdade. Será que a gente pode tratar desse assunto mesmo sabendo das suas lutas? Há um escritor americano chamado J. Blanchard. Ele me parece muito certo ao afirmar, mas eu vou querer perguntar, será que ele está certo mesmo? Que Deus pensa mais no homem que pensa menos em si. Será que ele está certo nisso? Deus pensa mais no homem que pensa menos em si. Acho que nós precisamos analisar isto. Eu creio que Deus pense diferente de nós. Eu acho que nós estamos avaliando um pouquinho os nossos pensamentos de acordo com os pensamentos de Deus. Mas a Bíblia diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. São mais elevados. E pensar menos em si pode ser um sinal demais para quem quer contabilizar as virtudes. Pois aquele que tem alguma virtude, ele não pode saber que tem virtude, uma vez que se souber, ele ficará orgulhoso das suas virtudes e aí começa a ficar presunçoso, vaidoso. A humildade é aquela característica que não sobe no palco para chamar atenção. Ela não faz propaganda de si mesma. A humildade não se exibe para ser aplaudida. Essas necessidades são necessidades da carência humana. Nós somos muito carentes e então a gente quer ser reconhecido. Santo Agostinho, aquele teólogo da igreja do quarto século, ele disse: a humildade é uma qualidade que aquele que a tem não tem nenhuma noção que a tem. Porque se ele souber, ele vai se orgulhar dela, tornando-a de fato algo inútil. Se eu propalar a minha humildade, ela está, de certo modo, poluída de orgulho. Estou chamando a atenção. Por isso Agostinho disse, é uma qualidade que aquele que tem não sabe que tem. Porque se ele souber, ele vai se orgulhar. A verdadeira humildade nunca se reconhece. Ela não se reconhece vendo num espelho. Não existe humildade narcísica capaz de se afogar no espelho d'água. Ela vai procurar o seu devido lugar. Eu penso que a evidência principal da diferença entre a certeza verdadeira e a falsa baseia-se no fato de que a verdadeira certeza produz humildade. Quando você tem certeza, você não fica arrogante, querendo provar que você é dono da verdade. A questão é, a humildade nunca se percebe humilde.
Ninguém que for humilde de verdade se enxerga como humilde. Ele está sempre percebendo os traços da vaidade, até mesmo quando a gente pretende ser humilde. A única pessoa que foi humilde de verdade foi Jesus, porque ele nunca afirmou-se em si mesmo. Ele não fazia promoção dos seus feitos, ele não queria que aquilo que ele fazia fosse divulgado, fosse anunciado para que ele recebesse os méritos. Jesus disse que eu nada faço por mim mesmo. Eu só faço o que meu Pai faz. Ou eu faço o que meu Pai faz em mim e através de mim. Jesus se via como um instrumento do Pai. E ele não queria auferir a glória para si mesmo. Eu nada faço por mim mesmo. Eu faço de acordo com o Pai. Isso significa que Jesus viveu aqui, nessa terra, nesse planeta, 100% pela fé em seu Pai. Isto é o verdadeiro espírito da humildade, da cruz. Ele viveu em total dependência do seu Abba, do seu Pai, e viveu para a glória do Pai. Ele não vivia para se promover. A humildade propagandeada, ainda que disfarçada de altruísmo, é embuste. É um meio sutil de nós chamarmos a atenção para os méritos da dissimulação que vende por baixo dos panos o seu orgulho, como se fosse o maior despreendimento. Eu tenho muito medo, assim, muito temor da minha humildade. Ela pode ser um disfarce muito grande de orgulho. A carência de significado, a carência deste amor incondicional e furioso de Deus é que promove este jogo ardiloso onde a altivez vem vestida com trajes rotos de humildade aparente. Mas é uma forma de chamar a atenção. É preciso ter muito cuidado. E isto vibra no coração dos outros. Eles percebem quando nós estamos apenas procedendo com certa aparência de humildade, mas nós não somos humildes de verdade. Eu acho que nós vamos dar uma paradinha aqui agora e daqui a pouco eu quero voltar para falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
Olá, queridos, nós estamos voltando aqui e nós temos uma estante. E por um instante você vai observar aqui esse livro, O Chamado ao Evangelho e a Verdadeira Conversão, do Paul Washer. Paul Washer é um pregador que tem procurado enfatizar a centralidade de Cristo na obra da redenção. Ser cristão não é meramente uma questão de se tomar uma decisão por Cristo ou virar a página da vida. Ser cristão é um envolvimento. Então, esse envolvimento com Cristo, chamado ao Evangelho e à Verdadeira Conversão, é o livro que nós gostaríamos de colocar hoje na nossa prateleira como referência para aqueles que gostam da boa leitura. E nós estamos falando sobre a questão da humildade, de você ter uma necessidade de conviver com as suas lutas. Eu penso que a evidência principal da diferença entre a certeza verdadeira e a falsa, essa questão se baseia naquilo que eu chamaria de a verdadeira humildade. A questão é que a humildade, ela não se percebe. Você não pode dizer assim, olha, isso aqui, eu sou humilde. É aquela pessoa que é humilde, ela não se enxerga. Eu disse que a única pessoa que realmente se enxergou, se via como humilde, ele não se dizia humilde, que era Cristo. E a gente precisa olhar qual é a característica de uma pessoa humilde. Se você me pedir um sinal de alguém humilde, eu vou lhe dizer que é o morto. Ele não se defende, ele não se propala. E aqui eu posso dizer, aquele que morreu com Cristo, ele não age com soberba, nem reage com falsidade. Ele sabe que a sua identidade é Cristo. Jesus viveu aqui nessa terra durante 33 anos, mas especificamente os seus 3 anos e meio, ele viveu sob os efeitos eternos da cruz. Ele não veio para fazer a sua vontade, ele veio para fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era nos levar a morrer juntamente com Ele, a fim de nos tornar livres de nós mesmos. Livres tanto do lado vaidoso, positivo do louvor, como livres do lado do medo da crítica, do medo de ser ridicularizado, rejeitado. Agora, se já morremos com Cristo, se nós experimentamos a nossa morte juntamente com Cristo, pela fé, nós somos libertos da tirania do nosso ego. Este ego altivo, mas muitas vezes camuflado, envaidecido, mas aparentemente com a característica de humildade. A palavra de Deus em Romanos capítulo 6, verso 8, ela diz o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Não só viveremos com Ele, mas também viveremos por Ele. Há uma identificação.
Cristo é a nossa vida. E Ele que nunca foi vaidoso, orgulhoso, que sempre foi humilde, Ele vai viver em nós e através de nós este estilo da humildade de coração. Da mesma forma que os rios fluem para os vales e regiões baixas, assim também a raiz de todos os atos dos santos é nutrida pela humildade, é descendo, mas sem alarde, é fazendo as coisas humildemente, mas sem chamar atenção. A nossa caminhada cristã é uma caminhada em rumo dos vales, descendo, não para o píncaro dos montes. Não existe um tipo de humildade assim com glamour. O espírito da humildade, o espírito da cruz, jamais se exibe buscando condecorações. Estas até podem vir, mas não serão postas no nosso peito, na nossa cabeça, nas nossas lapelas, mas postas aos pés do Cordeiro. É aqui que está o sentido da verdadeira humildade. No livro do Apocalipse, há uma visão do trono do Altíssimo, em que 4 seres viventes e 24 anciãos coroados com coroas de ouro prestam um culto ao Cordeiro que foi imolado, ao Cordeiro que foi morto, mas está agora na posição de aquele que traz a redenção para o mundo. Quando estes que estão adorando têm um momento um momento sui generis, eles se prostram diante do trono do Cordeiro e depositam suas coroas aos pés daquele que foi morto e está vivo. Eles se prostram e adoram. E em Apocalipse 4:4 nós lemos o seguinte: ao redor do trono há também 24 anciãos e 24 tronos e 24 anciãos assentados neles, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eles encontram-se dignificados com o coroamento. Eles receberam a legítima condecoração, mas quando eles vão adorar, eles se prostram e depositam suas coroas aos pés do Senhor de toda a glória. Eles não se orgulham em sua nobreza, como uma elite, eles se prostram. E o texto de Apocalipse, capítulo 4, os versos de 9 a 11, ele nos diz o seguinte, no versículo 9: quando estes seres viventes deram glória a Deus, aqueles 4 seres viventes, deram glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se ou prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos
e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. O verso 11 diz aí este cântico: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que coisa maravilhosa! Aqui nós temos um culto diante daquele que merece toda a glória. Nós precisamos caminhar um pouco mais nessa matéria. É uma matéria que tem que mexer com o nosso coração. Eles não estavam se orgulhando das suas coroas, eles estavam prostrando-se diante daquele e somente daquele que merece toda a glória. Como dizia São Crisóstomo, a humildade é a raiz, é a mãe, é a ama de leite, o alicerce e o vínculo de todas as virtudes. Vamos em frente, embora com total e verdadeira discrição. Nós precisamos ganhar essa dimensão de verdadeira humildade. Nós precisamos voltar aqui a Santo Agostinho, que insiste continuamente. O orgulho foi o orgulho que transformou anjos em demônios. É a humildade que faz homens serem como anjos. É o orgulho que nos ensoberbece. Jesus, a encarnação da humildade, ele nos diz em Mateus, no capítulo 11, verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo, a minha canga, tomai sobre vós a minha cruz, para tornar isto mais eficaz, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se você e eu quisermos descanso, nós precisamos ganhar a revelação da nossa co-crucificação com Cristo, da nossa comorte e da nossa corressurreição em novidade de vida, para sermos livres, libertos desta presunção de que somos alguma coisa, porque no final das contas vai ficar na lápide aqui jaz. E esse aqui jaz é o fim de nossa profunda atitude de vaidade. Aqui jaz. Eu convido a você a olhar para Jesus, a buscar em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, a característica mais importante. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração. E aí, você e eu vamos achar descanso para a nossa alma. Deus abençoe a você e a mim de coração para coração. É a nossa oração. Amém.